dia você estava sob efeito de cocaína. Eu comprei cocaína, comprei R$10.000. Voltei depois de 2 dias, comprei R$10.000 de cocaína em espécie. Aí eu perguntei pro cara, como é que é o nome do senhor? Ele falou, não posso falar meu nome não. O senhor quebrou a mesa, eu caí em cima dele, nós rolamos no chão, aí a arma caiu, eu peguei a arma e a arma já estava municiada, atirei nele. Atirei pra cima pra poder os policiais tirar minha própria vida, porque eu não queria viver mais, porque eu tinha matado uma pessoa que era a mãe dos meus filhos, no qual mais amei nessa vida. Eu nunca tinha feito nada, tanto era que foi 19 anos de casamento, senhora. Este é o cenário do julgamento de Luciano Luiz Santos. Ciúmes, drogas e uma tragédia anunciada. Ele é acusado de matar a ex-companheira Gislene e seu novo namorado, João Paulo, em Goianápolis. Ele também responde por tentar matar policiais que estavam atendendo o caso. Durante o interrogatório, Luciano descreve o momento do crime e seu estado mental. Veja o depoimento dele e como o júri decidiu esse caso. Perfeito. Luciano, você tem alguma doença transmissível, incurável? Não, senhor. Tem filhos menores de idade? Tenho um, senhor. Qual que é o nome? O nome é Caio Oliveira Santos, senhor. Se você puder falar um pouquinho mais alto, acho que facilita o pessoal compreender. Ou mais próximo do microfone. Sim, senhor. Só o Caio, filho menor. Sim, senhor. O senhor tem algum vício de drogas, álcool ou outro tipo de substância? Não tinha até a primeira vez que eu fui preso lá. E foi Maria da Penha, senhor. Aí, a partir daí, o que você passou a ser dependente? Aí eu fui preso na Maria da Penha, senhor. Aí eu fui preso lá por em dezembro, eu fiquei 4 dias lá. Aí o povo da cela e lá fora, nenhum policial triscou a mão em mim. Eles me bateram muito, no qual eu cheguei e reclamei em casa com a minha mãe, até mesmo com o meu filho Brendo, estava cagando e urinando muito sangue, entendeu? Eu tinha sofrido lá dentro da unidade prisional, senhor. Não foi os guardas, não, ninguém me bateu, senhor, só foi os presos, senhor. Tá. E a partir disso você precisou de ter algum tratamento, remédio? Eu procurei psicólogo, eu procurei terapeuta, eu procurei tudo que podia resolver minha vida. A mim, depois que eu saí dali, eu perdi toda a minha dignidade, entendeu? Eu mudei de casa à noite, meu filho mesmo me ajudou a mudar. Eu não tinha psicológico para nada mais, senhor. Eu apanhei muito. Eles jogaram eu no chão, abriram meus braços na cela e jogaram 1 litro de água de 2 litros no meu estômago e me chutavam muito. Isso os outros presos? Isso os outros presos. Os policiais nunca triscaram em mim, senhor. E isso em dezembro, quando você foi preso? Isso em dezembro, senhor. Eu saí e fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses urinando e defecando muito sangue. Eu até mandei foto pro meu filho mais velho, pro Brendo, mas nisso eu já estava. Para mim, minha vida tinha acabado, senhor. E qual foi o remédio que você passou a usar a partir de então? Não, aí eu fui, me passaram remédio interno, não sei o que é, para parar o sangramento, estava sangrando, e nisso eu me isolei da minha família, da minha mãe, todo mundo, porque nunca tinha cometido um crime na minha vida, senhor, nunca tive problema com os policiais, com ninguém, senhor, eu nunca tive intuito de ferir ninguém na minha vida. Meus filhos, nós tínhamos uma vida tranquila, senhor. Sou um cara que eu trabalhava de domingo a domingo. Eu nunca na minha vida eu quis fazer o mal para alguém, senhor. Eu estou aqui para poder cumprir a lei, ser preso, ser condenado, mas não injustamente, senhor. Tem uma água aqui, você pode ficar... Entendeu? É no seu tempo, viu? É importante que a gente entenda e você possa exercer a sua autodefesa mesmo. Luciano, no momento que você foi preso agora, você estava sob efeitos de alguma droga ou alguma medicação? Eu tinha comprado, senhor. Eu tinha falado com um cara, eu fui em Goianápolis, lá no Ipiranga, e conversei com um cara que eu estava chorando muito, eu estava muito depressivo. Aí o cara falou, como é que é seu nome? Eu falei, meu nome é Luciano, eu sou de Goianápolis, contei a história, que eu estava sentindo muitas dores. E ele falou, eu tenho uma droga para te vender. Eu falei, que droga que é essa? É cocaína. Aí eu perguntei para ele, quanto que você vende? Aí ele falou, não, que quantia que você quer? Falei, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu tenho dinheiro, eu trabalho, e eu posso pegar o dinheiro e estar comprando uma quantia maior, porque eu não estou dormindo e estou chorando todos os dias, eu estou sentindo vontade de suicidar, porque para mim
O maior bem da minha vida era a minha família, nada mais, entendeu? Além disso, Senhor, eu nunca fiz mal pro próximo. É a vida, só fiz trabalhar na minha vida, Senhor, desde os 8 anos de idade. Então, no dia, você estava sob efeito de cocaína. Eu comprei cocaína, comprei R$ 10.000. Voltei depois de 2 dias, comprei R$ 10.000 de cocaína em espécie. Aí eu perguntei pro cara, como é que é o nome do senhor? Ele falou, não posso falar meu nome não. Se você trazer qualquer polícia aqui, nós manda matar você, porque nós é uma organização aqui em Anápolis. Eu nunca tinha envolvido em organização, em nada disso. Você sabe qual o setor? Eu comprei lá no Ipiranga, senhor. Na Praça Ipiranga? Não, ele me levou para longe, assim, no estacionamento, e foi lá, eu tirei o dinheiro, que eu tinha quantia numa sacolinha, tirei o dinheiro e entreguei para ele no estacionamento, lá no canto do estacionamento, para cima. E ele falou que me deu 450 gramas de cocaína. Eu nunca tinha usado na minha vida, senhor. E quanto dessas drogas você usou? Todo, senhor. Eu estava usando todo dia. Eu não estava dormindo. Qualquer barulhinho eu levantava correndo. Eu olhava no muro. Eu ficava desesperado. Eu não tinha lugar para mim ir, senhor. Estava completamente transtornado, senhor. Precisando de alguma coisa, doutor Pedro? Mas, assim, ele tem que exercer esse defesa. E nós nem chegamos aos fatos ainda. Mas pode ficar tranquilo, pode me perguntar, pedir a palavra, não tem nenhum problema. Quando você foi preso, e de costume é isso que acontece, a pessoa é presa e ela é levada até uma audiência de custódia. Você se recorda de ter passado por uma audiência de custódia? Era uma juíza chamada doutora Raquel. Eu fui, senhor, mas não lembro assim não, porque os advogados que eu contratei, eles falaram que não tinha jeito para mim mais e, inclusive, até eu tinha tirado um do meu... Não, só se você se recorda da audiência de custódia. Não recordo o dia, não. Na audiência de custódia, é perguntado ao senhor se você estava usando algum tipo de droga ou remédio. E, na época, o senhor respondeu, salvo engano, negativamente. Porque minha cabeça não estava boa, senhor. Estava completamente transtornado. Tá. Nós já falamos da sua profissão, você falou que é operador de máquinas. Salvo engano, você mencionou que tem uma renda mensal de aproximadamente R$ 15.000 mensal. Era isso? Sim, senhor. Casa própria ou alugada? Própria, senhor. Você já respondeu algum outro tipo de processo diverso da Gislene? Que eu lembro, não. Não? Nesse período que você foi preso e você alegou ter sofrido esse tipo de agressão, você ficou preso aonde? Eu fiquei preso em Anápolis. Você sabe indicar o nome de alguém que praticou esse fato contra você? Não, senhor. Você tem interesse que seja apurado esse fato? Não, senhor. Quando você foi presa, no caso que hoje estamos julgando, você sofreu algum tipo de tortura, ameaça por parte de agentes públicos? Não, senhor. Não, trataram eu bem, senhor. Penal? Trataram eu bem, senhor. Todo mundo. Algum tipo de agressão você sofreu? Não, senhor. Certo. Durante o seu interrogatório na delegacia, você foi acompanhado por um advogado? Não, senhor. Doutor Edilei não estava ao lado do senhor? Não, senhor, não tinha ninguém, senhor. Tem mais informação. Mas, salvo engano, na audiência de custódia foi a Defensoria Pública de fato. Só confirmar o interrogatório. Você gostaria de trazer alguma versão para mim sobre os fatos que aconteceu? Não, senhor. Você quer responder algumas perguntas do promotor e do assistente de acusação? Não, senhor. Você quer responder alguma pergunta dos seus advogados? Sim, senhor. Pois não. Respeitando, então, esse direito do senhor, conceder a palavra à doutora, inicialmente, a doutora Gabriel. Posso passar para ele, senhor? Pode. Licença. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Luciano, antes de mais nada, o senhor está disposto a responder toda e qualquer pergunta dos 7 jurados que irão te julgar? Sim, senhor. Certo? Seu intuito é esclarecer o que aconteceu. Esclarecer, sim, senhor. Entendi, Luciano. Em algum momento... Edson, antes de eu te perguntar sobre os fatos, em algum momento o senhor chegou a negar isso que estão te acusando aqui hoje? Não, senhor. Negou as coisas que eu não fiz, senhor. As coisas que eu fiz eu neguei desde o primeiro dia, porque a partir do dia que eu fiz isso aí, eu fui enterrado vivo. Eu não queria tirar a vida de ninguém. Pode virar um pouquinho, por favor? Só para que Eu não queria tirar a vida de ninguém, não, senhor. Os jurados tenham acesso. Então, assim, eu te questiono como que aconteceu, como que estava a sua relação com a Gislene, como que era essa situação, por favor? Antes de nós separar, senhor? Fala assim, até chegar no ponto que chegou aí.
Luciano, vamos já seguir aqui do momento em que você vem preso ali da medida protetiva. A defesa quer questionar você se anterior a essa medida, né? Se você ficou quantos anos com a vítima? 19 anos. Durante esses 19 anos, ocorreu outras medidas protetivas dela contra o senhor? Eu sei só uma só, é porque ela fez, depois ela tirou. Inclusive, aí ela tirou e logo depois essa veio e o senhor foi preso. Foi preso. Entendi. Sim, senhora. E o senhor falou que dentro da cadeia ali você passou por várias situações e isso mexeu com o seu psicológico. Eu fiquei transtornado, senhora. Eu queria morrer. Eu tentei tirar minha vida por algumas vezes, porque... Com toda essa situação ali que você passou, né, ali após, você, né, qual foi o seu sentimento naquele momento ali, como que você chegou até a casa vamos pro dia dos fatos, aquele dia ali, o que te levou a ir até ali a casa da vítima? Eu estava completamente drogando, tinha mais ou menos uns 11, 12 dias que eu não dormia, não conseguia dormir. Estava usando droga, muita droga mesmo, nunca tinha usado na minha vida, fiquei transtornado, não comia, estava completamente fora de si. E nisso chegou pessoas falando muita coisa, olha o cara na sua casa lá, tirando foto lá no seu quarto. Pessoas te mostraram foto dela com ele. Mostraram foto dentro do quarto, lá e postando as coisas, e estava fazendo relação sexual, a janela aberta não, As pessoas te paravam na rua para te falar isso. Parou na rua para falar isso. Momentos antes de eu sair de casa completamente transtornado. Nesse momento em que você sai da sua casa, né, e você troca de carro com seu filho, você estava armado? Não, senhora, nunca andei com arma. Você foi abordado na rua que te mostraram um vídeo deles cozinhando na sala ali, na cozinha da sua casa e falaram que eles estariam juntos. A hora que eu estava na casa da minha mãe, eu esqueci minha carteira em casa. Eu e minha namorada foi pegar minha carteira para nós comer alguma coisa na rua, que nós estávamos com fome. Quando ela abriu o portão, parou um motoqueiro na rua e falou: Luciano, o que está acontecendo lá na sua casa? Depois disso aí, eu perdi completamente a cabeça, fiquei desesperado com meu filho. Eu não sabia quem estava lá na casa. E meu filho de menor estava lá. E nisso eu saí, deixei a namorada lá na casa da minha mãe, saí completamente desorientado. Fui na casa do meu filho, na namorada dele, do Brendo, peguei o carro dele e fui para tirar meu filho. Porque para mim, uma situação daquela ali era inaceitável. Porque meu filho é adolescente e ainda era cedo, entendeu? Só fui somente tirar meu filho. Eu não pulei, não bati porta, não quebrei porta, não fui arrombar. Nunca tive o intuito na vida de matar, tirar a vida de nenhum ser humano na minha vida. Tanto é que eu nunca nem briguei. Luciano, nesse momento, você entra ali na residência. Como é que foi? Quando eu entrei na residência, eu subi correndo as escadas e gritei pro nome do meu filho mais novo, Caio. Caio, vamos embora dessa casa, por favor, meu filho. Nesse intervalo, estava tudo apagado as luzes, eu corri até no corredor. Quando eu corri até no corredor, saiu esse cara. E ele parece que estava armado na cintura, do lado direito, e falou: seu desgraçado, o que você está fazendo aqui? E nesse eu pulei junto com ele, nós quebramos o vidro da cozinha, ao blindex, e quebrou a mesa, eu caí em cima dele, nós rolamos no chão, aí a arma caiu, eu peguei a arma, e a arma já estava municiada, atirei nele. Esse vidro que quebrou a mesa... Foi uma luta corporal. Foi a luta corporal? A luta corporal, que ele pulou em cima de mim, na hora eu pulei em cima dele, o momento que eu tive é poder tirar a arma dele, que ele ia atirar em mim, senhora. Nesse momento... Tudo aconteceu, perdi a cabeça, fiquei transtornado, atirei, tentei atirar na cabeça, saí lá fora desesperado, entendeu? Atirei para cima e queria que os policiais tirassem minha vida. Não atirei em nenhum defensor público. Nunca na minha vida eu tive problema com nenhum defensor público. Sempre respeitei, nunca fui abordado por eles. Tanto é que eu sou nascido e criado na cidade de Goianápolis. Depois que houve ali os disparos, houve o óbito, você
Atirou pra cima. Atirei para cima para poder os policiais tirar minha própria vida, porque eu não queria viver mais, porque eu tinha matado uma pessoa que era a mãe dos meus filhos, no qual mais amei nessa vida. Eu nunca tinha feito nada, tanto era que foi 19 anos de casamento, senhora. 19 anos de casamento. Nunca tinha feito nada na cidade, crime. Morei 12 anos em Santo Antônio, nunca fiz o mal pro próximo. Sou um cara trabalhador desde os 8 anos de idade, fui para fora do Brasil. Aprendi a trabalhar, a falar inglês, não sei escrever uma palavra, mas eu aprendi a falar e ajudei muita gente em Goianápolis, lá fora, senhora. Eu nunca tive o intuito na minha vida de ditar a vida de ninguém. A partir daquele dia, minha vida acabou. Me enterrei vivo e infelizmente, não posso voltar atrás. Porque se eu pudesse voltar atrás, eu tinha deixado ele atirar em mim, tirar da minha vida, não tirar da vida deles. Eu nunca fiz isso com intuito nenhum na minha vida. Nunca tive confusão. Tem só relento pela combinado da moderação. Pode encerrar a gravação. Só mais uma pergunta. Luciano, tem algo que você queira dizer ao Conselho de Sentença, aos jurados que vão te julgar aqui hoje? Eu estou aqui, senhores. Eu sei que eu fiz um crime muito grave. Eu trabalhei, sempre fui um cara que lutei. Eu trabalhava 19 anos fora do Brasil, sem comida, para poder sustentar a minha família, dar a vida digna para eles. Vocês nunca viram em bar, nunca viram envolvido em confusão, nunca viu nada. Eu não estou aqui, passei inocentado. Eu tenho que ser condenado. Não importa para minha cadeia. Eu posso morrer qualquer hora. Eu pessoas sofrerem. A minha deixou, não tinha nada a ver. Me perdoa, os filhos, a família da minha família. Eu queria fazer isso de forma na minha vida. Eu tenho que tirar a vida de ninguém. Nunca lutei na minha vida, nunca fiz nada. Eu trabalhava de domingo a domingo para poder arrancar como pai e filho, lutar, pelejar, cuidar, dar uma dignidade para os meus filhos, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de bem. Pode procurar quem vocês quiserem, nunca fiz, mas infelizmente eu fiz isso e eu quero ser julgado, mas ser julgado de forma justa. Não falar que eu atirei em polícia, porque se tinha muita gente, por que eu não atingi ninguém então? Eu não queria atingir ninguém, eu queria ser morto ali naquela hora, acabar com a minha própria vida. Queria que os policiais tirassem a minha vida, não atirar contra mais ninguém. Já fiz muita maldade na minha vida, entendeu? Não queria nada que isso acontecesse. Se eu pudesse voltar, eu deixaria o homem atirar na minha cabeça e tirar a minha vida e não fazer meus filhos sofrerem. De uma forma geral, né, conjuntando os depoimentos, as provas e tudo, é que o Luciano, no dia dos fatos, ele, já sabendo, né, que a Gislane estava se relacionando com o João Paulo, ele vai até o Brendo, que era o filho do casal, pede para trocar o carro com ele, já sabendo, né, que esse controle do portão, né, da casa da Gislane estaria no veículo. Entra na casa da Gislane e tira a vida dos dois, da Gislane e do João Paulo. E aí, né, a polícia chega, começa a troca de tiros, e é por isso que ele responde também pela tentativa dos homicídios dos policiais. E aí eu quero retomar com vocês um contexto, né? Porque ele está respondendo não só pelo homicídio da Gislane, né? Mas também por várias qualificadoras, no caso, né? Porque ele teria feito isso em razão das relações domésticas e das condições do sexo feminino da vítima de Gislane. Por quê? Porque eles mantiveram um relacionamento conjugal e essa circunstância tem uma ligação direta com o crime. Por quê? Ele matou a Gislane em razão dela estar se relacionando com uma pessoa. No caso, o João Paulo, a outra vítima. E aí, a gente tem um histórico de violência doméstica que eu falo que foi formalizado, porque a gente sabe que a violência doméstica, independente da vítima ser criança, mulher, homem, enfim, ela acontece entre quatro paredes e muitas vezes a gente não tem no sistema formal uma notícia disso, né? Então, assim, o próprio Brendo trouxe aqui a Isabela, né, a namorada dele, que presenciou o acusado ameaçar a vítima várias vezes, né? Que tem todo esse histórico. Mas, além do que eles falaram, existe um histórico formal. Porque a Gislane, ela pediu medida protetiva contra o João Paulo por 2 ocasiões. Na primeira, ela retirou a medida protetiva. Da segunda vez, a medida protetiva estava valendo, né? Por isso também
que ele também está respondendo pelo descumprimento da medida protetiva. Ele, em dezembro, ele foi preso novamente por ter invadido a casa da Gislaine, né? Mesmo com a medida protetiva, ele ingressou na casa dela, invadiu a casa dela, e por isso ele foi preso em dezembro, conforme o Brendo falou, e é o que consta nos antecedentes dele. Então, existe esse histórico comprovado de violência doméstica, né? Não é só com base no depoimento do próprio filho, da namorada do filho, não é só com base nisso que a gente está demonstrando, né, que houve essa violência pretérita, mas também, como eu disse, pelos fatos mesmo formalizados, né, pelas denúncias, pelas medidas protetivas. Isso já mostra que existe esse histórico de violência do casal, né, do Luciano contra a vítima. E aí vem o motivo que ele teria praticado o crime, né, que a gente chama de torto, porque foi a vingança, o ciúme, né? Quando ele viu que a Gislaine estava com uma nova pessoa, ele resolveu ingressar lá e praticar o delito. Além disso, ele também responde pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque ele criou uma situação, as vítimas dentro de casa, né, na privacidade delas, ele criou uma situação invadindo o imóvel e atirando contra elas, sem que elas tivessem qualquer chance de defesa. Ele pegou elas de surpresa dentro da casa. E aí, com relação ao João Paulo, né, ele responde pelo homicídio, não pela qualificadora do feminicídio, lógico, mas também pelo motivo torto. Ele matou João Paulo pelo mesmo motivo da Gislaine, né? Ciúme e vingança, pelo relacionamento dos dois. E o João Paulo também não teve chance de se defender, assim como a Gislaine não teve chance de se defender. E aí, eu vou tentar, e peço desculpas se eu não conseguir, ser o mais clara possível, né? Segundo os policiais, né? Enfim, ele entrou na casa, atirou contra os dois, matou os dois e ele filmou, né? As vítimas. Inclusive, ele tem um momento no vídeo, e eu vou mostrar para os senhores, ele chuta com pau. Então, eu vou pedir agora para você mostrar. E aí, quem não quiser olhar, não olha, porque é bem chocante. E aí, como eu disse, né, pede a troca do carro para o filho, entra na casa chamar atenção, porque abrindo o portão pelo controle, né, ele não arrombou, não fez barulho, não fez nada, pega as vítimas desprevenidas da casa e atira nas duas, né, no João Paulo e na Gislaine. Pronto, Ana. Isso é ele filmando depois de matar os dois. Esse vídeo foi feito por ele. Isso é uma coisa de alguém que está sobre efeito de drogas, sem noção da situação. Aí olha o outro. O outro, não tem problema não, porque a polícia fez o relatório aqui, ó. Você bloca dele, só para... Mas não tem problema. No ano que eu entreguei para os senhores, tem a página 38, está escrito assim, relatório de missão policial, 1003/2024. Aí, a polícia relata, né, que, enfim, em razão de decisão judicial, quebrou o sigilo do telefone que foi apreendido com ele no dia dos fatos e conseguiu, né, analisar as informações que estavam lá, chegando à conclusão de que 2 vídeos que estavam no celular dele teriam relevância para os fatos, né? E aí, o vídeo 1, que está logo aqui embaixo da primeira página, a polícia relata, né, metadados, 10/2/2024, às 21h29, e 27, aí tem uma duração de 27 segundos, enfim. Conteúdo. O investigado grava as 2 vítimas caídas ao chão. A vítima do sexo feminino em decúbito dorsal, ou seja, ela estava deitada de costas, né, para o chão, né? De calcinha e sutiã, sendo possível perceber a vítima agonizando. Que, na verdade, ela estava se mexendo ainda, né? A gente não sabe se ela ainda estava viva e agonizando ou se era algum espasmo, um espasmo muscular, alguma coisa nesse sentido. Mas o que a polícia relata é que ela ainda se mexia, né? Por isso bota a vítima agonizando. Já a vítima do sexo masculino está em decúbito ventral, ou seja, de costas, trajando calça e camiseta. Ao proferir palavras e xingamentos, o investigado dá um chute na face da vítima do sexo masculino. Segundo o áudio, né, que a polícia degrava, que está aí logo em cima da foto, ele teria dito o seguinte: aqui o abuso, ó, peguei dentro do quarto, falei que eu ia matar, não falei? Aqui, ó, abusou de mim. Esse trouxa aqui abusou de mim. Esse trouxa abusou de mim. Isso aqui é para ver que tem homem. Não é delegado não, viu, bosta? Falando delegado de polícia. Viu, bosta? Chutou o rosto. E falei que ia matar ela.
peguei transando na minha cama, não falei? Não abusa de mim, não abusa de mim. Então, isso é o que ele fala no vídeo, que ele chuta a cabeça do João Paulo. E no segundo vídeo, aí é a mesma coisa, só que 1 minuto depois, ele fala, olha aí, ó, falei, abusando de mim, ó, sexo na minha casa. Falei pra ele, não falei? Aqui, ó, matei, mãe, chuta, matei. Aqui, ó. Esse vídeo ele teria filmado e passado para a própria mãe. Ele fez esse vídeo e matou. E teria passado para a própria mãe. Foi? Conseguiu baixar o som? Então pode. Enfim, não tem problema. A polícia degravou, né? O que ele falou no vídeo está escrito aí. Vocês podem olhar com calma se quiserem. Nesse documento de folhas 38 e 39 que eu mostrei. E aí, esse vídeo, ele indica também a premeditação, né? Porque, ó, ele fala várias vezes, não falei que ia matar? Matei, ó, matei mesmo. Ele fala várias vezes isso. Então, isso não indica uma pessoa que chegou ali, se deparou com uma situação, que perdeu a cabeça e fez, né? Porque senão não parece sentido ele dizer isso o tempo todo, né? Ele repetiu várias vezes, né? Falei que ia fazer, fiz mesmo. Ó, aqui, ó, abusou de mim. Esse trouxa aqui abusou de mim, esse trouxa abusou de mim. Isso aqui é para ver que tem homem. Tá vendo? Isso não é compatível com uma pessoa que não premeditou e que está em legítima defesa, né? E aí, depois dele fazer isso com as vítimas, ele vai até a varanda, que é quando a polícia chega, né? Enfim, como eu pergunto mais uma vez, como 3 tiros são dados a longa distância, se ele estava em luta corporal, né? E o que chama atenção também é que a perícia percebeu uma marca, né, no rosto do João Paulo de queimadura. E ela levanta a hipótese de ser o cano da arma, né? Ou seja, ele teria conferido se a vítima estava mesmo morta. Porque quando a gente atira, a arma esquenta muito, queima. A gente não esquenta demais, queima. Então, ele teria encontrado a arma no João Paulo para verificar se ele realmente tinha falecido. E o João Paulo, ele tomou 3 tiros. Um na frente, pegou o olho dele. Outro pelas costas e um na lateral do corpo. Pegou o braço e chegou nos rins, atravessando na coluna. E aí eu pergunto para vocês, legítima defesa com tiro nas costas? Seria necessário 3 tiros para conter o João Paulo, sendo que um foi dado na cabeça, literalmente, o outro nas costas? Não seria necessário, né? Então, ainda que supostamente existisse legítima defesa, e como eu disse, nem seria crível, porque quem estaria em legítima defesa seria o próprio João Paulo, não faz sentido, né, a versão que ele apresenta para justificar a morte das vítimas, né? Ele estaria nessa legítima defesa. E eu destaco ainda o seguinte, também corrobora a versão de que não houve qualquer tipo de briga, discussão, luta antes, né? Além da perícia no local dos fatos não ter constatado isso, né? Constatou lá a mesa quebrada, mas não viu nenhum indício de luta, nada disso. A gente também tem nas 2 vítimas ações de defesa. Ela levou um tiro de raspão na mão direita e esse tiro que o João Paulo levou na lateral do corpo pelo lado esquerdo e atravessou o rim esquerdo, se alojou na coluna dele, esse tiro também foi caracterizado como uma lesão de defesa. Já o Luciano não tinha nenhuma lesão aparente. Então, se a briga foi tão feia assim, como é que mesmo, né, o médico não avaliando embaixo da roupa que ele estava, como é que ele não viu, né, nada no rosto do Luciano, nas mãos, nada? Não é compatível. E tanto as vítimas tentaram se defender e não tinham chance, que apresenta essas lesões, né, lesões de defesa, que não foram suficientes, obviamente, para se defender. Então, eu acho que com relação às 2 vítimas, a Gislene e ao João Paulo, o que eu tinha de destacar mais forte são as próprias provas técnicas, né? Você dizer que alguém tem legítima defesa dando 3 tiros num homem na frente, nas costas, do lado, e 5 tiros numa mulher, sendo que 2 ela já está caída no chão, não é compatível com legítima defesa, né? Não vejo como isso ser uma legítima defesa. Além do que, o João Paulo, vocês devem ter visto, né? Ele tem praticamente a mesma altura do réu, ele tinha 1,80, o Luciano tem 1,83, e a complexão física dele era obesa. Ele era um homem forte. Se ele tivesse realmente lutado com o Luciano ia apresentar alguma lesão de defesa também. Se ele tivesse tido uma briga antes, ele teria apresentado alguma lesão, ainda que fosse na parte descoberta do corpo, né?
Além do que o Brendo contou, né, que o Caio, ele não ouviu discussão alguma. Ele percebeu, ele ouviu o tiro, ouviu um grito, trancou a porta e pulou a janela, porque ele pensar que era o pai que estava ali, né? Então ele achou que tinham invadido a casa e ele correu como qualquer um de nós faria, né? Então o próprio Caio, né, segundo o depoimento do Brendo, lógico, não teria ouvido qualquer tipo de discussão, de barulho antes do primeiro tiro. Além disso, a Isabela, né, a namorada do Brendo, estava no telefone com a Gislane quando tudo aconteceu. E ela relatou na delegacia, e relatou aqui também, que quando estava na ligação, perguntou se estava tudo bem, e a própria Gislane não entendeu a pergunta dela, porque a coisa foi imediata. E aí ela ouviu um barulho e também ouviu um grito grande de ai. Ela deduziu ser do João Paulo, né? E aí nisso, ela tenta falar com a Gislane já não responde mais, e a ligação cai. Então, a própria Isabela, que estava no telefone com a vítima na hora, ela corrobora essa situação que a própria prova técnica já deixa claro que não houve nenhum tipo de discussão ou briga antes do fato, né? Aí vamos lá, né? Então, o Luciano está respondendo, né, pela questão do homicídio, né, da Gislane, com a qualificadora do feminicídio, além do motivo torpe, do motivo que possibilitou a defesa da vítima, do João Paulo. E aí eu destaco também o laudo de local de crime, na página 17, o laudo conclui assim, né, ele fala de discussões, tem vários dados interessantes, né, anteriores, mas eu vou me ater à discussão, né. Ele fala o seguinte: a análise do local demonstra que as vítimas foram atingidas por projéteis de arma de fogo nos locais onde seus corpos foram encontrados. Não tem marca de arrasto. Isso significa que a pessoa que matou não tentou mexer o corpo e que a própria vítima não se deslocou, né? Porque se eu tomo um tiro sangrando e tento fugir, eu deixo uma marca de arrasto também. Então as vítimas morreram no exato local em que foram atingidas, ou seja, elas não tiveram tempo nem de se mexer, elas ficaram ali naquele local. Não houve possibilidade de tentarem fugir ou de se esconder do agressor. Isso é a perícia do local de crime. A vítima Gislane foi atingida por 5 disparos, um executado a curta distância, que é o tiro 5, ele fala OS5, é o orifício de entrada 5, que é onde a bala entra. E 2 deles, quando a vítima já se encontrava caída no chão, que é o tiro OE2, orifício de entrada 2, e OE3, orifício de entrada 3. A lesão que atingiu o segundo dedo da mão direita pode ser caracterizada como uma lesão de defesa. Foi o que eu destaquei para vocês. Ela tentou se defender, mas não tinha como, né? A vítima João Paulo foi atingida por 3 disparos, sendo um executado de frente, que é o orifício de entrada 1, um outro pelas costas e um terceiro na lateral esquerda, que havia também uma lesão circunferencial com aspecto de halo e preservação central na região maxilar esquerda, veja aqui perto do rosto, né, da boca, lado esquerdo do corpo, com aspecto de queimadura. E aí o próprio perito, né, boca da arma de fogo, né, ele levanta essa possibilidade de ser o pano da arma que teria causado essa lesão. E a lesão atingiu o antebraço esquerdo e pode ser caracterizada também como uma lesão de defesa, ou seja, o João Paulo também tentou se defender e não conseguiu. A presença dos estojos de munição dispersos pelo asfalto próximos a residências e os estojos encontrados no piso da sacada evidenciam trocas de tiro entre o autor e os policiais militares. Então, a perícia de local de crime, ela atesta essa troca de tiros, ó. Bem no último parágrafo. A presença de munição dispersos pelo asfalto próximo à residência e os estojos encontrados no piso da sacada evidenciam troca de tiros entre o autor e os policiais militares. Isso foi atestado pela polícia, pela perícia. E aí, a gente entra na questão dos policiais militares, né? Ele teria atirado nas vítimas sem dar chance das vítimas reagirem, porque elas estavam se relacionando. E depois, ele foi para a sacada, quando os policiais chegaram, né? E ele resolveu atirar contra os policiais. E aí me chama a atenção, tanto no depoimento dele na delegacia quanto aqui, quando ele diz o seguinte: eu tentei me matar, mas não consegui, porque a arma não funcionou. Não funcionou para ele se matar, mas funcionou para atirar contra os policiais, conforme o laudo, ou segundo a própria versão dele para cima, né? Então, se ele matou as vítimas, filmou daquela maneira que vocês viram, né? Com aquela frieza toda, chutando a cabeça de uma das vítimas, falando que ia fazer,
Aí ele vai para a varanda, eu quero me matar. Tenta dar um tiro e a arma não funciona. Só que depois disso, ele consegue atirar contra os policiais, ou mesmo na versão dele, atirar para cima. Estranho, né? Essa arma não funcionar só na hora que ele ia se matar, né? E aí, na sequência, né? Aí tem todos, vocês vão ver né, no laudo de morte violenta, que está aí na folha 16, assim, deixa eu ver só onde começa na página 12, né? E aí seguem fotos, as fotos, infelizmente, não consegui imprimir, estão preto e branco. E aí a gente tem, né, toda a marcação na fotografia 17, né, de um cartucho na porta, outros 3 que foram encontrados já dentro do quarto, né, porque a Gislane, como vocês viram, ela estava na porta do quarto. A foto da mesa quebrada e da porta da cozinha caída. E aí, quando você chega na foto 24, a gente vê 2 estojos de munição calibre 380, ou seja, a arma dele, né? A polícia estava de 9 milímetros. E um fragmento de projétil encontrado no piso da sacada. Isso prova que da sacada ele atirou. Se foi para cima como ele, ou nos policiais, como todo mundo disse, mas que ele atirou da sacada, ele atirou. Então, essa versão de que ele tentou se matar não é compatível, né? Porque a arma vai falhar na hora dele se matar, mas não vai falhar nos tiros seguintes. É meio complicado de acreditar nisso. Além disso, quando a gente olha a fotografia 27, que tem a imagem da parte dos estojos calibre 9 milímetros, que é o da polícia, a gente conta, não sei se vai ser possível, mas a perícia achou 18 cartuchos, sendo que a polícia atirou 33 vezes. 22 vezes o sargento Rogério, que estava atrás do poste, e 11 vezes o cabo Elson, que estava na parede, assim, né, do estabelecimento comercial. E não faz sentido os policiais mentirem sobre isso, né? Porque quanto mais tiros eles dão, talvez mais eles se compliquem, né? Porque aí eles entram naquela questão de confronto policial, se era necessário mesmo tanto tiro, se eles não exageraram e tal. Porque na hora que eles dão o tiro, eles não sabem se vão acertar e tirar a vida da pessoa ou não. Então, eles não têm o porquê dizer que deram mais tiros do que o que consta aqui, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o policial, o Marcos, ele fala, né, que as pessoas que estavam ali acabaram mexendo nas cápsulas, que teve criança que pegou, que tentou entregar para ele, enfim. E isso demonstra que o que ele falou tem fundamento no que está no processo, né? Porque a quantidade de tiros que os policiais deram é bem maior do que a que foi encontrada na rua. Aí, a gente continua para a fotografia 30, né? Localização do estojo calibre 380, próximo à calçada da residência. Esse é o projétil da arma do Luciano que foi encontrado na rua, né? Encontrado um projétil da arma dele na rua. Imagem na folha 31, tá vendo? Então, logicamente, na rua foram encontrados mais cartuchos da polícia, mas foi encontrado dele também. Além, né, dos resíduos e tal na sacada, como eu mostrei na foto 24, se não me falha a memória. E aí, a gente entra na questão da arma, né? Foi feita uma perícia na arma, né, para verificar se ela estava apta a atirar na arma do Luciano, e essa perícia constata que a arma dele tinha capacidade, por conta do estojo estendido, para 18 munições. Sendo que 8 ele usou nas vítimas, né? 3 no João Paulo, 5 na Gislane. Então, ainda sobraram 10 munições para serem usadas. A arma, quando foi apreendida, segundo os policiais, não tinha munição alguma nela. E também no auto de exibição e apreensão, que é quando a Polícia Civil, né, relata os objetos que foram entregues que têm pertinência com aquele crime, também não relatou nenhuma munição. Então, a arma estava já com tava totalmente descarregada, né? Então, assim... eu não tenho dúvida de que ele atirou contra a polícia. E vocês me perguntam assim, mas e aí? Por quê, né? Primeiro, por conta dessa questão que eu falei, né? Ele tinha uma arma com capacidade para 18 munições, usou 8 na vítima e ainda sobraram 10. A gente tem pelo menos 3 resíduos na sacada, na foto 24, conforme eu disse, que demonstram que pelo menos 3 tiros ele deu da sacada. Além disso, um projétil na rua, caiu próximo à calçada. Isso tudo indica que pelo menos 4 vezes ele atirou nessa arma. Depois de tentar se suicidar e não conseguir. A gente tem a foto no poste dos 2 disparos, né? De 2 marcas de bala no poste que são compatíveis com a versão apresentada pelos policiais, né? De que pelo menos o sargento se abrigou atrás do poste e só não foi atingido por conta
de ter se resguardado mesmo, né? De estar protegido ali pelo poste. E aí vem a questão de, e o cabo Elson, né? Que não estava literalmente atrás do poste em relação ao Luciano, mas se a gente for olhar do outro lado da esquina, ele está atrás do poste, né? Não sei se vocês vão me entender, não sei se vou conseguir explicar. Mas se a gente olhar, conforme o próprio Marcos disse, né? Da onde a polícia chegou, o poste está aqui na minha frente, o sargento está aqui, e o cabo Elson está atrás desse poste, está atrás, na esquina atrás. Não literalmente da visão do Luciano, mas na visão que está chegando. E o que acontece? Que o Elton também deixou muito claro isso. O Luciano, ele estava na sacada, ele estava de cima. Se a gente parar para pensar, mesmo quem não sabe atirar, é muito visível que quem está de cima tem uma visão privilegiada, né? Então, o Luciano, ele estava numa posição privilegiada em relação à polícia. Outra coisa que me chamou a atenção, né? Que o Marcos também explicou. Se os policiais fossem para um confronto, eles estariam de colete, né? Que foi o que os policiais que chegaram depois fizeram. Vestiram um colete e a gente ia entrar no meio de troca de tiro, porque ninguém é maluco. É o que ele falou, tem família, né? Então, mesmo que eu não tenha medo por mim, eu vou ter por alguém. Então, os policiais militares, eles não estavam esperando aquela reação do Luciano. E aí, outro ponto. Se os policiais quisessem, de fato, atirar contra o Luciano, se isso não fosse um revide a uma injusta agressão, eles vão atirar justamente na parede que protege o Luciano, né? Eles teriam chegado de frente à sacada e atirado nele. Eles só atiraram no Luciano porque o Luciano atirou nele. Ver se eu consigo ser mais claro. Se eu sou policial e quero tirar a vida de alguém que está lá em cima da sacada, eu vou atirar na parede que protege essa pessoa, ou eu vou de frente e atiro nela pelo vidro, ou enfim, entendeu? Então não faz sentido. Se a polícia queria executar, se não era um verdadeiro confronto, primeiro, tinha conseguido, né? Mas além disso, se a polícia ele não estava num verdadeiro confronto, eles teriam atirado de frente para o Luciano, numa posição que realmente teria atingido ele. E não numa posição em que a parede protegia ele. Porque se vocês forem ver no laudo de, mais uma vez, né, de local de crime, chega aqui, eles... Aí tem uma foto, que eu não sei se vai ficar muito clara, que é a 29, né, que diz assim, impacto dos projéteis de 9mm na parede lateral da sacada. Então, os policiais atiraram na parede, tá vendo? Acho que aqui só tem essa foto. Bom, então, além, né, como se não bastasse, o próprio depoimento dos policiais, que foi coerente, né, as pessoas, o Breno que estava ali, né, que viu que o próprio pai atirou na polícia primeiro, toda a lógica do local do crime indica que a polícia não queria matar o Luciano. Então, por que eu vou atirar se eu não vou matar? Se o Luciano estava sem arma, né, se ele já tinha jogado a arma, se entregado, se a polícia quisesse matar, matava ele, né? Virava numa posição favorável e atingia. Não ia atirar na parede e deixar ele vivo. Então, assim, não, né, além do próprio depoimento dos policiais, que é muito coerente e tudo, o local de morte, o laudo, corrobora a versão deles, né? De que houve, sim, troca de tiros. E o Luciano, na delegacia, ele disse que nunca trocou tiros com os policiais, que nunca atirou, que ele simplesmente, quando a polícia jogou a arma fora. E eu pergunto, como é que esses projéteis estão na sacada? Como é que estão na rua? Pelo menos um projétil de 380 está na calçada, se ele não atirou. Se a versão que ele apresentou na delegacia e hoje fosse verdade. Então, vou alongar muito, eu acho que o que eu queria deixar claro para você é isso. Vocês vão votar, então, com relação a Gislane, porque ele teria matado ela, prevalecendo das relações domésticas e por razões de condição de sexo feminino. E aí, em razão do relacionamento que eles tinham antes, né, dele não aceitar ela com outro homem, enfim, que é o motivo torpe do crime, que é o sentimento de vingança e ciúme, que impulsionou, né, o inconformismo dele pelo término do relacionamento, que se aplica também ao João Paulo, e o recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, porque ele simplesmente entrou na casa e atirou contra os dois. Então, assim, além, né, da gente realmente ter indícios muito fortes de que o Luciano entrou armado, por conta, né, do depoimento das testemunhas, né, de que ele tinha arma e tudo mais, o João Paulo, ele não tinha, assim, nenhum indicativo de que ele portasse arma, nada disso, mas tudo bem, se podia ter uma arma irregular, a do Luciano também seria, né, ele usou essa arma, não era dele, mas, como eu disse, né, além disso não ser muito viável pelo que está no processo,
me parece que não há como justificar uma legítima defesa com 3 tiros numa vítima e 5 na outra, se as vítimas já estavam desarmadas, porque mesmo que no primeiro momento João Paulo tivesse armado, depois ele ficou desarmado, né? Quando ele tomou os 3 tiros, ele estava desarmado. E quando ele deu 5 na Gislene, ele também estava desarmado, João Paulo, quer dizer. O Luciano já estava com essa arma. Então são 8 tiros. Eu acho quase que impossível você justificar uma legítima defesa com 8 tiros. 7 a longa distância, sendo que 2 nela já caída no chão. Eu não vejo como realmente caracterizar nenhum tipo de legítima defesa aqui. E como eu disse, ainda que você considerasse tudo isso, gente, o João Paulo estava dentro da casa da namorada dele. Quem tinha o direito ali de era ele. Porque quem estava invadindo era o Luciano. O Luciano não era a casa dele. Ele tinha medida protetiva em favor da Gislene, né, contra ele. Então, ele não estava em legítima defesa em hipótese alguma. Se alguém tivesse, era o próprio João Paulo, caso a gente entendesse que ele realmente tinha essa arma, né? Mas tudo bem. Com relação à arma, né? Quando o Luciano joga a arma pela janela, o sargento pega a arma, né? Porque, enfim, é um reflexo. Se rendeu, estava tirando contra a guarnição, o policial vai lá, pega aquela arma para resguardar, até porque se ela tiver alguma munição, alguma coisa, só pode usar, né? Então, ele foi e pegou o sargento. A partir do momento que o sargento faz isso, a gente tem o que a gente chama de quebra de cadeia custódia da prova. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele pegando aquela arma sem cuidado, transferindo para a delegacia sem nenhum tipo de cuidado, a gente não tem como verificar quem efetivamente pegou aquela arma. Então, a defesa, ela até solicitou, né, um exame de digitais nessa arma e a resposta da perícia foi exatamente essa. Olha, não adianta eu fazer. Eu não tenho como garantir como que essas digitais foram paradas ali, entendeu? Então, a gente, para fazer determinadas perícias, a gente precisa garantir que a arma foi isolada, né, que aquele objeto foi isolado. Então, a própria perícia constatou que essa perícia não seria crível, né, não seria possível fazer, porque teve esse manuseio da arma que o Luciano jogou pela janela. Além disso, né, a defesa pediu, o Ministério Público concordou em verificar quem seria o proprietário dessa arma, porque ela tinha numeração. E aí, a própria Polícia Federal, ela informou que essa arma seria de uma pessoa, né, de uma determinada pessoa. Ok, então o proprietário não era nem o Luciano, nem o João Paulo. Tudo bem. E, posteriormente, no processo, a própria Polícia Federal ela informa e vai verificar o que aconteceu com essa arma. Por quê? Porque essa arma é de um servidor que trabalha em séries, né? Enfim, é um servidor público e que ele não tinha nessa arma nenhum registro de furto, roubo, extravio, nada. Então, como que essa arma foi parar em Goianápolis ou na mão do João Paulo ou do Luciano, né? Então, a própria Polícia Federal, ela tem informações no processo para verificar essa situação. E não interferiria neste processo. Por isso é que a gente não foi mais a fundo, né? O que importa para a gente é isso. Ainda que a gente considerasse que essa arma fosse do João Paulo, quem estava em legítima defesa era ele. E se a gente considerasse que o Luciano agiu ali num estado de necessidade, né, não exigido dele nada diferente, 8 tiros, um na frente, um nas costas, um do lado do João Paulo. E na Gislene, 5 tiros, pescoço, cabeça, um lado, do outro, peito, ombro, sendo que 2 dos 5 ela já deitada no chão. Como é que a gente justifica uma legítima defesa aí? Eu acho muito difícil, né? Então, eu acho que faltou alguma coisa, doutor. Não lembro. Eu queria só explicar essa questão, né, da prova. Conforme parte do vídeo, né, porque a defesa juntou parte de um vídeo publicizado na mídia, né, acho que 20 segundos, o vídeo tem mais tempo do que isso, que já mostra, né, a parte final do confronto entre os policiais. E aí eu queria explicar também isso, é isso que eu estava esquecendo, que independente de onde os policiais estivessem, a gente não afasta a tentativa de homicídio deles. Por quê? Porque o sargento mesmo deixou claro que eles, ao se aproximarem, o Luciano falou: quer trocar? Quer dizer, eles entenderam como troca de tiro. E, de fato, em seguida, o Luciano começou a atirar. Então, o que os policiais fazem? Eles chegam por essa parte vamos pensar no local, né? A Rua da Fartura está aqui, a casa da vítima, como o próprio sargento disse, está aqui, na diagonal à direita. Eles chegam pela principal. Quando eles se aproximam, eles chegaram, conversaram com a muvuca que estava ali,
E aí eles só falavam assim, deu tiro, ninguém sabia explicar muito bem. Os policiais vão e se aproximam da rua, né? A rua tá aqui, se aproximam da esquina. Quando eles tentam falar com o Luciano fala para eles assim, quer trocar? E começa a tirar. O que os policiais fazem? Correm e atravessam a rua. E aí o sargento se esconde atrás do poste e o Elton se esconde na mureta, na esquina, né, do comércio ali. Então, a tentativa, ela é caracterizada já no primeiro tiro que ele deu, quando os policiais sequer estavam atrás do poste ou da mureta. O poste, ele só demonstra, só é uma prova mais forte de que realmente o Luciano atirou na direção deles e que o sargento, pelo menos, só não morreu porque tinha poste ali. Entenderam? Mas a tentativa, ela é caracterizada antes. Já no primeiro tiro que ele deu em direção à guarnição, ele já indica que ele quer matar os policiais. Se ele vai atingir o sargento Rogério, o Elton, que nem sabia quem estava ali provavelmente naquela ocorrência, mas ele atira na direção dos policiais, então ele quer matar os policiais. E eles, sabe por quê? Porque eles conseguiram se esconder, um atrás do poste e o outro na esquina. Senão o Luciano tinha matado. Né? Então, o fato deles não terem nenhuma lesão, nada disso, o poste só reforça que eles só não morreram porque conseguiram se abrigar. Mas a tentativa está caracterizada antes, desde o primeiro disparo contra eles. No primeiro disparo, ele já diz a vontade dele de tentar matar os policiais e já indica que ele, pelo menos, ele assumiu o risco de pegar qualquer um dos dois. Né? Porque se os dois policiais estão atuando junto, ele atira nessa distância, né? Da segunda casa da esquina para uma outra esquina. Ele está assumindo o risco de matar qualquer um dos dois. Ele não mirou no sargento Rogério Noel. Ele atirou na polícia que estava vindo. Então, ele atira em direção a eles antes mesmo dos policiais se esconderem, né? E o Marcos também me chamou a atenção para uma coisa. O Luciano, ele estava numa sacada muito escura e a polícia não conseguia ter nem noção da exata localização dele. Tanto que a segunda viatura, né, que chega para dar o resguardo do Marcos, eu esqueci o nome do outro policial, me perdoa. Mas do outro sargento, eles... Leandro. É o Leandro, verdade. Quando chega essa viatura para prestar o auxílio, eles dizem assim, a gente não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo, eu tive que jogar lanterna. O Leandro joga luz dentro da sacada para tentar entender onde o Luciano estava. Porque eles só viram que estava na troca de tiros, o Marcos foi vestir o colete, chegou para prestar auxílio para os colegas dele, e o Luciano estava numa posição tão favorecida que quem estava da rua não enxergava ele. Aí eu te pergunto, esses policiais iam atirar em alguém que não estão enxergando? Para quê? Né? Para que eles iam atirar no Luciano? Primeiro, é loucura. Se o Luciano não atirou na direção deles, e eles atiram no Luciano, eles vão responder por homicídio, ou por tentativa de homicídio, porque o policial não pode chegar atirando. Ele tem que ter um mínimo de certeza que aquela pessoa está causando perigo a eles ou a alguém próximo para chegar e atirar. Então, seria loucura da parte deles chegarem atirando. Sendo que eles estavam numa posição extremamente desfavorecida, porque eles estavam embaixo, com uma sacada protegendo o Luciano, eles não estavam de frente para a janela, e mesmo que tivessem, estava tão escuro que eles não tinham certeza da posição do Luciano. Os que chegaram depois, que com toda razão podiam ter o Luciano na mira e atirar nele e matar, não conseguiram saber onde o Luciano estava. Tiveram que jogar lanterna para enxergar o Luciano na sacada. Então, não faz sentido, entende? Primeiro que, se ele tentou se matar e a arma falhou, como é que ela funciona depois? Beleza, aconteceu um milagre da natureza, isso aconteceu. Aí ele diz que queria que os policiais matassem ele. Queria mesmo? Atirando contra os policiais? E se ele não atirou, esses policiais são mesmo doidos. Porque se eles dão um azar de atingir o Luciano no primeiro disparo, eu queria ver eles não estarem aqui, respondendo pelo homicídio do Luciano. Porque sem nenhum disparo, nenhuma prova que o Luciano atirou neles, como é que eles vão justificar esse confronto? Iam ser eles aqui hoje. Então, quando eles atiraram porque eles foram agredidos. E é só a palavra deles? É só do Brendo que estava ali e depois testemunhou no mesmo sentido que o pai atirou primeiro? Não. É lógico. Se eles quisessem matar, eles estariam numa posição mais privilegiada. Eles não estariam com uma parede protegendo o alvo deles. Numa posição em que o alvo está protegido por uma parede e eles extremamente vulneráveis por estarem embaixo. Não faz sentido. Além do que eu disse, né, não dava nem para precisar onde o Luciano estava porque não tinha luz, né, na sacada. Então, eu realmente entendo, né, que aqui a gente conseguiu demonstrar o que foi dito na denúncia e que pelos fatos que o Luciano está respondendo hoje, por ter matado a Gislane,
prevalecendo da relação doméstica, em condições de sexo feminino, já que a vítima e o Luciano tinham um relacionamento conjugal, e essa circunstância deles terem esse relacionamento foi isso que gerou o crime, né? Ele ter esse sentimento de posse em relação a ela, achar que ninguém podia estar na casa dele com ela, que ela não poderia ter ninguém, né? Isso já mostra. Também mostra um motivo torpe, né? Porque ele descobriu que ela estaria com uma pessoa, e o ciúme também é um motivo torpe. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque ele trouxe para as vítimas uma situação de imprevisibilidade, elas estavam em casa, tranquilas, sem imaginar que alguém pudesse entrar. Ele entrou no móvel de maneira sorrateira, porque ele abriu o portão com controle, ele não arrombou, porque se ele faz um barulho e arromba o portão embaixo, as vítimas em cima já vão, que foi o que o Caio falou, né, no dia que ele invadiu a casa, em dezembro, que o próprio filho ligou pro irmão dizendo, olha, estou entrando aqui em casa. Se ele faz barulho, as vítimas iam perceber, iam ter alguma reação, mas as vítimas não tiveram. Por quê? Porque ele entrou sorrateiramente abrindo o portão. Elas não podiam imaginar que ele fosse fazer isso. Ele não era mais dono da casa. Ele não tinha mais chave da casa. As vítimas não tinham como prever isso por parte dele, né? Ele só conseguiu isso porque ele, de fato, estava com o filho e pegou o controle do carro, né? Com relação com Paulo, a mesma coisa, né? O motivo que ele matou o João Paulo foi essa vingança pelo João Paulo estar com a vítima e o ciúme, motivo torpe. E o João Paulo também não teve possibilidade de defesa, pela mesma lógica da Gislene. E ele tentou matar os policiais militares para assegurar a impunidade dos crimes anteriores. Por quê? Ele tinha matado as vítimas. Então, ele tinha que tentar, de alguma forma, se livrar daquela situação. E é por isso que ele atira na polícia. Ele não atirou porque a polícia atirou nele. Ele atirou porque ele queria se livrar daquela situação, né? Foi uma resistência dele, que é a indicação de que a conduta em análise foi perpetrada para assegurar a sua impunidade em relação aos crimes de feminicídio e homicídio da Gislene e do João Paulo, praticados anteriormente, né? As duas vítimas já estavam no chão, ele já tinha feito os vídeos quando os policiais chegaram. Então, essa qualificadora também. E os policiais, sem sombra de dúvidas, eles estavam no exercício da função. Eles estavam trabalhando em patrulha e foram avisados pelo Copom. E em razão da condição deles serem policiais é que eles foram atingidos. Como eu disse, o Luciano não pensou, tipo, vou matar o Rogério, vou matar... Não, era o policial que estava ali, pronto. Né? Então, as vítimas, o Rogério e o Elson, eles são policiais militares, eles estavam no exercício da função. Quando chegaram no local, acho que não tem discussão quanto a isso, eles só foram porque foram avisados pelo Copom, estavam com farda, tudo que permitiu o Luciano saber que eles estavam ali como policiais militares. E só não morreram por circunstâncias alheias à vontade, porque o Luciano atirou na direção deles e não conseguiu atingir. Então, por isso, as duas tentativas. Eu acho que eu esclareci tudo que eu queria. Se eu deixei alguma dúvida, peço desculpas, né? Mas é o que eu falo para todos os jurados sempre dos meus júris, é o seguinte. Como eu disse no início, vocês estão aqui porque vocês representam a sociedade, né? Esse é o único momento do Poder Judiciário que a gente fala que a gente tem a democracia. Por quê? O Executivo e o Legislativo a gente vota, né? Então são poderes eleitos por nós. O Judiciário não, né? É um juiz que fez um concurso e passou. Ele não tem legitimidade popular, né? Então, no Poder Judiciário, a gente não tem democracia, né? Porque o poder é exercido por alguém que não foi posto lá pelo povo. Mas, no júri, justamente como o bem que a gente quer proteger aqui é a vida, como eu disse, o Constituinte entendeu que a sociedade tinha que ter uma representação. Ele trouxe a democracia para dentro do processo. É a única situação que isso existe. Seja criminal, seja qual for. E por que isso é tão importante? Porque eu sempre chamo a atenção dos senhores para a responsabilidade. É a única situação em que a justiça está na mão de vocês, não do juiz. Então, quando os senhores votarem, pensem exatamente no que querem para a sociedade, né? Que recado querem passar. Uma pessoa que mata as vítimas daquele jeito, faz aquele vídeo, fala aquelas atrocidades, o que a sociedade espera? E o que vocês esperam passar para a sociedade, que são os filhos de vocês também, né? E aí eu peço votar, os senhores pensem nisso, nessa responsabilidade. E outra coisa que eu chamo muita atenção, gente, não votem com dúvida. O juiz vai fazer uma série de perguntas para os senhores. Aconteceu isso assim, 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 assado? Foi fulano de tal, assim, assim, várias perguntas que a gente chama de quesito. Vocês vão votar o homicídio qualificado da Gislene triplamente, vão votar o descumprimento da medida protetiva, né? Porque o Luciano tinha uma medida protetiva em desfavor dele, mesmo assim,
foi na casa, entrou na casa. Vão votar a tentativa qualificada também de homicídio dos 2 policiais. O juiz vai fazer uma série de perguntas em relação a esses fatos. E aí, gente, se tiverem dúvidas, não fiquem com vergonha. O juiz, ele pode e deve esclarecer. Então, se tiverem qualquer dúvida, assim, de português, pergunta. Não fiquem constrangidos. A gente tem consciência de que vocês são o que a gente chama de leigos. Vocês não fizeram direito. Vocês não têm obrigação nenhuma de entender o que o juiz vai escrever, né? Porque o que pra gente parece muito claro, porque a gente está acostumado com vocabulário, para vocês pode não ser. Então, obviamente, o juiz tenta formular as perguntas de uma maneira muito clara. Ele tenta explicar de uma maneira muito clara. Mas pode restar dúvidas, e isso não tem problema algum. Vocês são leigos, vocês não têm que realmente entender. Mas não votem com dúvida, porque qualquer um dos resultados é muito sério, né? Tanto vocês absolverem uma pessoa que praticou um crime grave desse, porque votaram com dúvida, seja condenarem alguém que vocês acham que não deve ser condenado por conta de terem dúvidas quanto à pergunta, principalmente, é isso que eu não quero que aconteça. Se tiverem, é livre convicção de vocês, como eu disse no início. A única coisa que não pode acontecer, gente, é votar com dúvida. Se tiver dúvida na pergunta, pergunte ao juiz, ele não vai se incomodar em explicar 10, 20, 30 vezes. Então não votem com dúvida, tenham certeza do que estão votando. Porque esse resultado, aí vem o terceiro princípio do júri, que é a soberania dos vereditos. O resultado de hoje, ele é praticamente definitivo. A gente não pode condenar ou absolver alguém por homicídio doloso sem a decisão de vocês. Então a decisão de vocês hoje é definitiva. E caso haja alguma nulidade, alguma coisa, recurso, vai ser submetido a novo júri, a novo plenário, não dos senhores, óbvio, mas a outros 7 jurados. Então, assim, a responsabilidade de vocês é muito grande, a decisão de vocês é praticamente final, nesse sentido, de absolver ou de condenar em cada uma das circunstâncias. A pena quem vai dar é o juiz. Quem vai dizer quanto que ele vai ficar preso, por que crime, se vai ficar no fechado, no semiaberto, no aberto, é o juiz. Isso não é de vocês a responsabilidade. A responsabilidade de vocês é dizer, tal coisa aconteceu? Sim ou não? A pessoa foi quem cometeu? Sim ou não? Pergunta, só responder sim ou não, mas com essa responsabilidade, sabendo que a decisão de hoje de vocês impacta na nossa comunidade e que ela é praticamente definitiva. Muito obrigada. Bom dia, Marcos. Tudo jóia? Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu comparecimento. O senhor foi indicado como testemunha pelo Ministério Público. O senhor é policial militar? Sim, senhor. Perfeito. O nome completo é Marcos Fernandes Lima? Sim. A ocorrência do processo de julgamento hoje envolve a acusação contra o Luciano. Qual a sua participação nessa ocorrência? Vou tentar falar o que eu lembro. A gente foi acionado para essa ocorrência, a gente se deslocou até o endereço. Ao chegar lá, eu vi que as coisas estavam meio quentes, estava trocando tiro. Eu vi o sargento abrigado atrás de um poste, o outro policial, acho que é Elson, mais atrás um pouco, do lado do muro, na esquina. Aí eu já parei a minha viatura um pouco antes, porque eu vi que o trem estava quente. O sargento, que era o comandante, estava comigo, já desceu, já foi fazendo a progressão em direção. Eu estacionei a viatura um pouco antes, já fui, peguei meu colete. Quero deixar, e não é por medo que eu vesti meu colete, é porque eu tenho 2 crianças e uma esposa maravilhosa que depende 100% de mim. Após eu vestir o meu colete, eu desloquei, fiz a progressão logo atrás do sargento. Até então eu não sabia de onde estava vindo o tiro. Aí eu só fui perceber quando o sargento, que era o meu comandante, clareou com a lanterna e a metralhadora uma sacada toda escura. Por isso que a gente não conseguia ver. Aí foi quando ele se rendeu. Aí depois a gente foi saber que as munição dele tinha acabado. Tá, então o ambiente que você chegou já existia 2 policiais, que era o sargento Rogério e o cabo Elson, no local. Sim. Você está falando que tinha o sargento abrigado num poste. Atrás de um poste. O Elson na lateral. Está bem atrás do poste, mais um pouco certo. Atrás. Na hora que eu cheguei. Tá, só que assim, o desdobramento vai ocorrendo. Depois apareceu uma mulher lá, parece que era a namorada dele, que ficou tumultuando. Tá, e eu ia chegar a isso. Aí você visualizou disparos e ouviu também? Ouvi disparos e visualizei o sargento atirando. Certo. Você viu disparos da sacada contra os policiais? Não, eu só escutei o tiro. Então, você escutou o tiro? Escutei o tiro. Só que teve um momento que o sargento não estava atirando e eu escutei um tiro. Entendi. Você entendeu? Eu não vi de onde veio o tiro, mas eu escutei.
Até para que os jurados compreendam a dinâmica de uma munição. Existe a munição e a cápsula, o estojo. Quando o atirador ele aciona a munição, a cápsula cai aonde ele está atirando ou cai longe? Mas isso depende. Depende do ângulo da arma, depende. Que nem, se ele está dentro de uma sacada, ele vai ter que pôr o braço para fora, para a munição cair de fora. Então, as cápsulas da munição que deflagrou contra os policiais, então cairiam na rua ou cairiam dentro da casa? Eu não visualizei ele atirando, eu escutei os disparos dele. Se eu tivesse visualizado, eu poderia falar, ó, deveria cair aqui dentro ou fora. Como eu não visualizei, eu não tenho como eu afirmar isso. Perfeito. Então é possível cair tanto dentro quanto fora, vai depender da forma que ele está atirando. Exatamente, perfeito. E você entrou no local em que aconteceram os fatos? Sim, senhor. Qual que era o ambiente? Não muito agradável. Sangue e corpos caídos no chão. Eu queria que você descrevesse se tinha local com aparência de briga, se tinha alguma porta arrombada, o que o senhor conseguiu visualizar? Uma pessoa, que é a ex-esposa dele, morta, caída à porta do quarto. Um outro rapaz que, pelo que eu entendi, ele tentou correr para a cozinha e estava caído em direção à cozinha, a vidraça quebrada. Acho que nas fotos o perito deve estar assim, é o que eu lembro. Tinha um quarto com a porta arrombada, que até então eu não sabia que era o filho dele que estava lá dentro. Posteriormente, chegou uns parentes falando, o filho dele. Aí eu subi lá e gritei, a única porta que estava trancada era essa do quarto dele. Eu chamei ele pelo nome, não lembro o nome dele agora. E ele não respondia e eu não sabia se ele estava ferido ou não. Tive que arrombar a porta do quarto. Eu arrombei a porta do quarto e eu vi que ele tinha conseguido sair pela janela e assim ele rompeu uma cerca elétrica do vizinho, que eu não sei dizer se estava ligado ou não, mas rompeu e fugiu pelo telhado, felizmente. Então, perfeito. Então o ambiente era que existia mais alguém dentro da casa. Sim, o filho dele estava na casa. Arrombou a porta do quarto. Só que quando chegou ele já não estava mais lá. Não, senhor. Perfeito. Você, de alguma forma, conversou, verbalizou alguma coisa com o acusado? Mas ele estava bem transtornado. Ele reclamou das algemas. Mas ele chegou a falar... Reclamou. A hora que a gente prendeu ele, mandou inclinar, ele reclamou que estava machucando ele. Isso eu lembro bem. Eu falo, tá aí, eu fiquei com medo dele me jogar aqui não tem a descida da escada, e eu fiquei com medo dele me jogar, eu passei para o outro lado e forcei um pouquinho para ele não me jogar, para ele inclinar, porque se ele ficar à vontade, ele podia me jogar do outro lado. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Certo. Quando você chegou lá, ele estava com a arma ainda em mãos ou ele já tinha se desfeito da arma? Ele já tinha se desfeito, porque ele tinha jogado ela pela sacada, entendeu? Você visualizou ou você ficou sabendo que ele jogou a arma? O sargento falou para ele jogar a arma pela sacada. Então ele jogou a arma. Isso. Tá. Próximo aos corpos, tinha alguma outra arma, alguma faca, algum outro instrumento que servisse de arma branca? Não lembro de ter visto nada disso. Pode ser que tinha, mas eu não lembro. A foto vai dizer se tinha ou não. A memória ela é falha. Pode ser que tinha e eu não lembro. A gente conversa agora no que você visualizou. Agora eu queria saber o que você ouviu dizer dos seus colegas depois de tudo já solucionado e acalmado. Seus colegas contaram que foram recebidos com tiro? Como é que foi a fala deles? Parece que ele chamou os policiais para trocar tiro. Eu acho que eles não esperavam isso não, porque eu não vi nenhum desses com colete. Mas eles contaram para vocês? Ele contou isso ou você ouviu? Eu ouvi falar. Eu não posso ser que esse contou, não tem como eu lembrar desses detalhes. Você guarda a informação em si, às vezes você esquece. A informação é tão impactante que às vezes você esquece a fonte que te falou. Pode até ser que ele falou para mim. Eu não quero afirmar, porque, como eu disse, a memória ela é falha. Perfeito, claro. Vou passar agora a palavra às partes. O Ministério Público tem perguntas? Bom dia, Marcos. Tudo bem? Bem, você, senhora. Precisa virar a cadeira. Deixa eu só... Algumas coisas que o senhor falou, aí eu peço perdão, o senhor vai acabar repetindo, mas eu queria só pontuar. Então, quando vocês chegaram lá, o Luciano estava na sacada. Ele estava visível, assim, da casa? Tipo, como é que estava escuro ou estava visível? Como é que estava a situação em relação a As luzes estavam escuras, isso eu posso afirmar, porque não tinha como ver ele. Então, assim, para ele ficar visível, ele tinha que vir na frente e atirar. E é o que eu acredito que ele deve ter feito, porque senão as vidraças tinham quebrado. Aí o senhor disse que o senhor é que jogou a lanterna nele? Não, foi o sargento, meu comandante. Ao seu comandante? Isso. Até então eu não sabia de onde ele estava. Porque olhando assim, você não via, não tinha como ver.
Eu até olhei para a sacada e não vi ele. Eu fui ver depois que o sargento clareou ele. Aí ele já estava querendo se entregar, já não tinha mais munição. Aí foi o seu colega de diligência que iluminou a varanda. Aí o senhor mencionou que ele entregou a arma, né? Ele jogou a arma, se rendeu. O senhor se lembra como foi essa rendição? Se vocês chegaram a falar alguma coisa para ele? Ou se ele simplesmente só jogou a arma e... Como é que o senhor... Não lembro, juntou muita gente lá na hora. Aí o senhor mencionou que chegando, o que o senhor viu foi o sargento e o cabo atrás do poste, é isso? Sim, o primeiro momento que eu cheguei, isso eu vi claro. Isso eu posso afirmar com toda certeza, que foi por isso que eu vesti o colete. Tava o sargento abrigado e o outro também atrás do poste, só que no muro. Tem um muro ali, bem na esquina, não sei se você vê que o poste ele é bem na esquina. Depois vai passando o momento, aparece essa namorada do rapaz lá, o outro polícia tenta afastar ela, pede para afastar e ela não afasta. Então... É porque quando o senhor fala atrás do poste, o que o senhor está querendo dizer é de posição mesmo. Então, onde você estava, o senhor via o poste e atrás do poste... Vai depender do jeito que a senhora entender. Os dois estão atrás do poste. Agora, quem está brigado atrás do poste? Um sargento e o outro atrás do poste no muro. Isso. Entendi perfeitamente. É só para a gente entender a colocação, né, de trás do poste. Entendi. Aí o senhor mencionou que quando chegou ele tinha troca de tiros, já colocou o colete. Sim. O sargento e o cabo estavam sem colete. Sim, acho que na hora, sim, depois eles devem ter visto. Não lembro se eles vestiu depois. Na hora, com certeza eles estavam. Acho que eles não esperavam ser surpreendidos. Isso seria um padrão. Se eles esperassem realmente algum risco para eles, eles estariam de colete, assim como o senhor colocou. Isso. Então, em tese, eles realmente foram... Eu não tenho memória desse da colete. Na minha memória, eles não estavam com colete. Sim. Aí o senhor mencionou... Aí, o senhor e o sargento, né, entraram na residência... Aí o senhor mencionou, vocês tiveram que arrombar o portão, não foi? Sim, a gente tentou arrombar o portão bem reforçado. Uma pessoa só não dá conta de arrombar aquele portão, feito para não ser arrombado mesmo. Esses 3 conseguiram arrombar o portão, subiram, aí o senhor mencionou que encontrou as vítimas lá. Aí o senhor contou para o doutor Gabriel que em algum momento alguém apareceu e falou que tinha outra pessoa lá dentro? Sim, chegou falando que tinha uma criança lá. Mas aí vocês já tinham visto assim? Criança não, um adolescente, uns 15 anos, eu não lembro. Mas aí já tinha... Mas aí vocês tinham visto a cena, tudo, não tinham se dado conta desse quarto. Só depois que essa pessoa avisou que poderia ter alguém ali dentro. Eu tentei abrir esse quarto, mas como chamei e ninguém respondeu, eu ignorei. Aí quando a gente já tinha descido, aí chegou o pessoal falando, a criança, o filho dele, ele tinha falado na hora assim, meu filho. Mas assim, na hora passou batido. Tanto que quando eu fui procurar, não vi criança lá. Aí eu fiquei com aquele trem na cabeça, e no que eu já desci para levar ele, eu voltei. E o pessoal falou, só tem uma porta lá fechada. E eu falei, não, arromba lá. O filho dele tá aí. Mas foi depois da prisão, depois dele ser... Sim. Primeiro momento a gente tenta conter o agressor. É só para eu entender mais ou menos o tempo, sabe? Então vocês subiram, viram a cena, contiveram ele, desceu, entregou ele. E aí, no que uma pessoa de fora afirmou, teria alguém dentro da casa, o senhor voltou para verificar. Isso, eu não sei dizer quem que é, alguns dele. Na hora ali, o senhor chegou a ter contato com essa criança, não? Não. Tem mais alguma coisa que você se recorde e acha importante contar? O portão era reforçado. O que eu lembro do pessoal contando é que ele usou o controle que estava no carro do filho dele, foi lá, tratou, pelo que eu entendi, o filho dele bem, pegou esse controle para usar para poder ter acesso a dentro da casa. Então ele pensou bem sobre como ele entra lá. E parece que depois que o filho dele que me relataram, eu não estava lá, só estou falando que relataram, e depois que ele lembrou que da situação e do que o pai dele poderia ser capaz, disse que ele até meio que passou mal e foi parar no hospital. Não sei dizer se é verdade o que eu ouvi. Você se recorda se na garagem tinha mais de um carro? Quais eram os carros? Eu acho que tinha sim, não sei dizer qual carro. Tirando a estrada, né? Que foi o cara entrou. Tinha mais um lá, eu não lembro qual era o carro. Tinha um carro lá dentro, mais a estrada, acho que era uma estrada, uma picape, parece que era do filho dele. Esses carros estavam lá dentro. Acho que tem até foto na ocorrência. Muito obrigada, tá? Sim, excelência. Marcos, bom dia, tudo bem? Bom dia. O senhor confirmasse, algum momento que o senhor chegou na ocorrência depois, colocou o colete,
teve um momento que os policiais não atiraram e o senhor ouviu o disparo de arma de fogo. Não entendi. O senhor disse nas perguntas do magistrado que em um determinado momento o senhor não conseguiu ver pela questão da dinâmica dos fatos, o local dos fatos, ele estava no local mais alto. Mas o senhor disse, eu gostaria que o senhor confirmasse para ver se eu entendi direito. Em algum momento os policiais pararam de atirar e o senhor ouviu um disparo de arma de fogo que não estava sendo efetuado pela equipe da Polícia Militar? Assim que ele decidiu se entregar, não teve mais disparo. Assim que cessou a injusta agressão, a polícia não tem por que mais atirar. Tanto que ele foi preso com vida e as pessoas no local ficaram indignadas com a Polícia Militar com essa situação. A polícia tenta prestar o melhor trabalho dentro do possível. E o senhor participou do momento da contenção dele, ele estava ainda na sacada? A gente falou para ele sair, que ele ficou na sacada, né? Para ele, a gente não sabia se ele podia ir para a cozinha, pegar uma faca e receber a gente com a faca. Então a Polícia Militar segura ele na sacada. Assim que a gente conseguiu entrar, a gente chama ele e assim deita no chão e a gente algema. Eu fiz esse algemamento. E o senhor conseguiu observar se ali no local onde ele estava abrigado quando a polícia chegou, se tinha alguma cápsula de 380 naquele local? Ah, o senhor está querendo que a gente observe muito detalhe. Eu vou te falar um negócio. O que chama atenção é as vítimas no local e aquele sangue. Isso sim marca a gente. Cápsula é impossível a gente lembrar. Tem que ser uma memória excepcional. Pode ser que esteja, eu não vi. Não tem como eu afirmar uma situação dessa. Eu estou querendo exigir muito de uma memória minha. Sem mais perguntas. Policial, tudo bem? Bem, a senhora. Bom dia ainda. Policial, o senhor falou que o senhor chegou já depois que os fatos já estavam acontecendo. E quando você chegou, o senhor ouviu disparos ali de arma de fogo, mas o senhor não sabia o certo rumo que estava sendo esses disparos, é isso? Sim. O senhor também fala que a sacada estava escura, que era impossível ver o Luciano. Então, não tinha como visualizar para qual local o Luciano estaria atirando? Acho que ficou uma dúvida, deixa eu te falar. Assim que eu cheguei, eu escutei um disparo. Sim. Vários disparos, na verdade, mas eu escutei um. E quando eu olhei, os policiais estavam brigados. Em seguida, eu vi eles disparando a injusta agressão, que é a palavra correta. Então, eu posso falar dos policiais revidando, porque eles estavam brigados e estavam no meu campo de visão. Entendi. Antes deles atirar, eu escutei disparo. Então, o senhor escutou um único disparo? Antes, sim. Entendi. Nesse antes... Porque quando a gente estava chegando na viatura, mais longe, a gente tinha ouvido disparos. Só que eu não sabia se era polícia ou se era... A gente ouviu disparos, entendeu? À medida... Tanto que eu parei a viatura antes. Entendi. Entendeu? Não tem... Assim, a gente chegou depois. Aí, nesse momento, o senhor falou que ouviu um disparo, depois ouviu vários disparos, que supostamente seria... Que quando você escuta um disparo, você fica em alerta. Sim. Você quer saber de onde vem. Isso qualquer pessoa. De onde está vindo. Tanto que eu parei antes. Então, antes de eu chegar, a gente já ouviu o disparo. Eu ouvi. E nesse momento, né, que o senhor falou que o senhor chegou, né, tinha um policial ali, vou te mostrar uma imagem, tá? O sargento atrás do poste e o outro ali no rumo do muro, ali atrás do muro. Nesse momento, né, que eles estão ali atirando, o Luciano também estaria atirando? Ou o senhor não se recorda? Como eu acabei de falar, eu ouvi disparo e eu não vi os policiais nessa hora atirando. Posteriormente, eu vi eles atirando. E antes da minha chegada, eu ouvi disparos. Entendi. Você entende? Eu estou chegando à ocorrência que eu estou escutando disparo, não estou entendendo a dinâmica. Então, assim, aí você vai... Entendi. Quando o senhor chegou no local, que o senhor entende a dinâmica ali, que a sacada está toda escura, né? No entanto, o senhor chamou a atenção do senhor, também chamou a atenção da defesa. É que a sacada ela é toda no blindex e nenhum tiro foi atingido ali no blindex, né? Não houve nenhum vidro quebrado, não houve nenhuma arma ali, nenhuma bala perfurou ali o blindex. Nesse momento que o senhor chega, estava tudo escuro, o senhor conseguiu visualizar o Luciano ali na sacada? Eu só visualizei o Luciano, como eu falei, quando o policial clareou ele com a lanterna, que era quando ele já estava querendo se entregar. Isso eu falo da minha perspectiva. Sim, sim. Se eu tivesse visto, eu poderia falar. Como eu falei desde o começo, eu escutei disparo, eu não sabia onde ele estava, só fui saber onde ele estava. Eu olhei para a sacada, eu não vi, entendeu? Eu tinha olhado para a sacada. Só que aí, como eu fui, vamos dizer assim, eu fui o último a chegar. Eu ainda estava tentando saber de onde estava vindo os tiros. Eu sei que alguém estava atirando, entendeu?
E eu acho que no poste lá tem 2 sinais de bala no poste que o sargento estava brigado. Eu vou pegar aqui, tá, Marcelo? Isso que me chamou a atenção. Existe 2 marcas de bala ali no poste, só porque não existe nenhuma cápsula ou munição ali que comprovaria que seria da arma do Luciano. Interessante essa pergunta. Você me fez lembrar uma situação. Teve crianças que veio me entregar a cápsula no chão. A gente tentou isolar o local, então teve criança que veio entregar o filhote. Não pode pegar isso. E veio pessoas que veio entregar a cápsula para mim. Eu falei, não pode. Aí como... Mas essas cápsulas que foram entregadas para o senhor... Falei para ela, põe aí, joga ele por onde você pegou, põe aí, deixa aí. Mas aí já comprometeu. Aí o local mesmo onde é isolado é que ficou lá. Não, depois foi isolado. Para comprovar se tinha alguma cápsula. Eu isolo o local e os policiais de serviço, a perícia recolhe tudo, entendeu? Eu tento preservar o máximo possível. Como eu disse, antes da gente isolar, tinha muitas pessoas lá. Entendi. No entanto, as cápsulas da 9mm na rua ficou intactas, não foram retiradas. No entanto, vou pegar aqui as imagens, tá? Rapidinho, para o senhor. Porque o que chama atenção é exatamente isso. Será que as testemunhas pegariam somente essas 2 cápsulas da 380 e não as da 9mm, que teria mais de 30 cápsulas na rua? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas quando fala que a gente não devia ter prendido ela. Entendeu? Só... impressa. Você mostrou uma parte da imagem, entendeu? A ocorrência, ela não foi uma ocorrência muito rápida, foi uma ocorrência demorada. Então, assim, se você for passar tudo, vai demorar. Tem como eu falar sobre isso? Eu falei só o que eu ouvi. Eu vi disparos, ouvi um disparo, aonde está a cápsula, quem pegou, o que foi isso dela, eu não sei. O que eu posso falar pelo meu ouvido, eu ouvi um disparo, eles não estavam atirando, depois eles viam, isso eu posso falar com toda certeza. Se ele eu não tenho como eu precisar se ele deu 1 disparo, 2, 3, eu não sei. Quem vai falar isso é quem chegou primeiro. Eu estou te falando a partir do momento que eu cheguei. Eu posso te afirmar que 1 disparo, com certeza eu consigo escutar. Não sei direcionar quem foi que deu, de onde que veio. Isso não tem como eu afirmar, porque eu não vi. O dia que a senhora tiver uma ocorrência tensa, você vai ver que esses detalhes, assim, tem que ser uma pessoa muito acostumada com isso para conseguir detalhar. Tanto que, na minha situação, foi poucas vezes que eu troquei tiro. Poucas pessoas teve coragem de trocar tiro com a polícia. Então, o que acontece? Eu não sei dizer esses detalhes, esse nível de detalhamento que a senhora quer. Acho que nenhum perito, na hora, conseguiria se atentar a isso. Não, quem efetuou, não sei dizer. Eu sei que eu escutei disparo. Sim. Bom dia, Marcos. Bom dia. Vou tentar ser o mais breve. O senhor é? Gabriel, advogado de defesa do Luciano. Ela era? Também advogada. Vocês são 4 advogados? Privilégio. Senhor, desculpa. Pode pedir, por favor. Não, vai fazer um requerimento, excelência, só. Vamos continuar então, né, Marcos? Sim. Marcos, há quanto tempo que o senhor está na PM? Eu acredito que acho que vai fazer uns 15 anos, eu acredito. 15 anos, certo. Naquele dia, vamos lá, o que o senhor se recorda, assim, em relação aos envolvidos, né? A vítima Gislane, ela residia aqui na cidade. Em relação ao João Paulo, o senhor se recorda, porque o sargento ele traz a informação que fez algumas buscas, algumas consultas no sistema integrado da polícia. Agora eu te pergunto, você se recorda de algum dado que foi levantado e trazido até você naquele dia? Por participar da ocorrência, por estar ali, né, próximo dos policiais, de tudo que aconteceu? No momento não estou lembrando. Não sei que sim. Entendi. O sargento também, ele disse na audiência, ele foi questionado pelo advogado de defesa sobre uma mesa, né, sobre, enfim... Qual o sargento? Sargento Rogério. Pode continuar. Sim, ele foi questionado se tinha algum sinal de luta corporal naquele ambiente, naquela cena de crime. Ele respondeu para o advogado de defesa que havia uma mesa quebrada. O senhor se recorda de algum outro sinal que pudesse indicar alguma luta corporal ali? Vou falar o que eu lembro. Eu lembro da vidraça quebrada, sim, de blindex, da cozinha, que fechava a cozinha. Eu lembro que depois a gente foi sentir um cheiro de queimar. O blindex também estava quebrado? Eu não entendi direito. O blindex da cozinha. E depois eu lembro que tinha um cheiro de queimada. Acho que alguém tinha posto um bolo lá no forno e a gente não se atende. Não dá para se atender. Eu quero deixar o bolo, a gente só foi perceber quando estava fedendo queimado. Entendi. Então, assim, é muito detalhe
para você conseguir lembrar de tudo. Sim, perfeito. Se eu forçar a memória, pode ser até que sim, ou pode ser que às vezes eu cometa algum equívoco. Sim. Mas então tem situações, à medida que os seus sentidos vão sendo ativados, vai ficando mais gravado. Eu lembro do bolo porque eu senti trem de queimado, onde estava nesse queimado. Certo. Você entendeu? E assim, Marcos, sobre um procedimento assim de praxe, quando a polícia militar, né, que normalmente é a primeira a se deparar com esse tipo de situação, a polícia, é comum que a polícia realize essas consultas nos sistemas para saber quem são os envolvidos, históricos criminais, como que funciona na prática? Dentro do possível, a gente tenta seguir o que é de praxe, dentro do possível, entendeu? Ali não é uma ocorrência comum. O certo é a gente tirar o autor o mais rápido possível da presença popular, que é o que foi feito ali. Entendi. Entendeu? E eu fiquei para trás tentando isolar o local até a perícia chegar. E sobre a arma de fogo, como que é? Toda arma de fogo, ela possui uma numeração específica? Se for uma arma de fogo legal, se eu quero dizer. Geralmente, toda arma deveria ter. Entendi. Só que entre o que é certo, então não sei dizer se a dele tinha ou não. Quem vai saber dizer isso é a perícia. Entendi, mas o senhor não tem nenhuma informação no sentido se foi feita alguma busca em relação a essa arma utilizada? A minha atuação na ocorrência ficou mais restrita a reservar depois do fato que aconteceu, preservar o local, o que deu para preservar. Entendi. Certo. E o senhor ficou sabendo, assim, em relação a esses 2 policiais militares que são tidos como vítimas, se eles chegaram a ser lesionados de alguma forma nessa ocorrência? Se eles tiveram alguma lesão? Eu tenho que perguntar para eles. Não, estou perguntando só para saber se... A memória é falha, eu não lembro deles ter falado isso para mim, não. Ah, entendi. Perfeito. A gente precisa, às vezes, fazer uma pergunta... Quantas perguntas tem aí? Certo. Só mais uma última pergunta, Marcos. Você disse, então, que, de certa forma, o isolamento da área foi comprometido em razão desses populares que estavam ali e pelo número de policiais não foi possível preservar o local do crime. Isso, não foi possível preservar esse 100%. Certo. Às vezes o local a gente pegou de uma esquina até uma parte da outra. Então, assim, como eu não vi aonde começou tudo, deu do começo, então tentamos preservar o máximo que deu. Da minha parte, só isso. Obrigado. Isso. Eu pedi sempre que você responda bem perto do microfone, porque às vezes pode parecer ruim, é porque destinatários são jurados. Então, se você puder pegar e falar com ele próximo, não tem nenhum problema. Sim, tranquilo. Pode já iniciar a gravação, Ana. O nome do senhor é Elson Alves dos Santos, policial militar, correto? Correto. O senhor já prestou depoimento em juízo sobre a minha condução, já nos conhecemos, uma satisfação. Hoje é o julgamento do fato que você também figuraria como vítima. Sim, senhor. Eu gostaria que você me fizesse um apanhado. Como foi o início dessa ocorrência? Por que vocês chegaram? A que título vocês estiveram lá? E o que aconteceu? Para depois a gente esmiuçar os detalhes. Certo, tá? Bom dia, eu sou Elson, fui juntamente com outros policiais, fomos os primeiros a chegar na ocorrência, atender a ocorrência. Teve ligações no Copom. O Copom é um atendimento da Polícia Militar que repassa as ocorrências para quem está na rua. Houve uma ligação lá, várias ligações que havia disparos de armas no local. Chegamos lá, graças a Deus, eu era o motorista e o sargento que vai testemunhar aqui, outra vítima e testemunha como eu, era o comandante da viatura. Parei anteriormente ao fato, graças a Deus, porque se eu tivesse parado embaixo do fato, nós não estaríamos hoje aqui, meritíssimo. Estaríamos junto com a esposa dele, mortos. Porque chegando lá, o mesmo já chegou atirando em nós, na equipe. Graças a Deus também teria um porte lá que conseguimos abrigar e trocar tiro com o mesmo. Aí houve aquela troca de tiro, é muito rápido, nós nem sabíamos o que estava acontecendo direito. Posteriormente ao fato, nós conseguimos levantar informações do que aconteceu e ficamos sabendo do que aconteceu real, que ele tinha matado a ex-esposa e o atual namorado dela, sem chance de reação para as duas. Porém, seríamos iguais, 2 vítimas também fatais, se não tivéssemos abrigado e de pronto reagido à ação delituosa dele. Elson, você se recorda quando vocês chegaram, se vocês verbalizaram com ele de alguma forma, ou vocês já visualizaram ele, se teve algum momento de fala? Meritíssimo, teve, ele falou, a única fala que eu lembro dele ter falado foi: vocês querem trocar? E nós estávamos caminhando
em direção, porque nós não sabíamos o fato, o que estava acontecendo de direito, porque as informações estavam desencontradas, o Copom passou só que havia trocas, houveram tiros lá no local, possivelmente tinha matado alguém. Nós não sabíamos se ele estava lá, se ele já tinha fugido, e nós chegamos, ele estava na sacada, e vocês querem trocar, e começou a dar tiro em nós. E conseguimos abrigar e revidar essa injusta agressão. Nesse momento que vocês se abrigaram nesse poste, depois, obviamente, vocês tiveram informação, visualizaram que teve disparo que acertou esse poste e vocês se abrigaram? Sim, a perícia da Polícia Civil, da Polícia Técnica Científica, parece que encontrou 2 tiros lá no poste. Possivelmente ia acertar nós, até no rumo da cabeça, assim, mais ou menos. Você era o motorista, então você não subiu no momento dos fatos? No momento dos fatos, depois, né, posteriormente, quando ele se rendeu e entregou, eu não subi, eu fiquei embaixo aguardando a equipe pegar ele lá. Como foi essa rendição? Ele, após ele eliminar todas as munições dele, e posteriormente eu vi que tinha muito, porque ele tinha um pente alongado, a arma tinha vários munições, então ele eliminou todas as munições, ele se rendeu. Ele jogou a arma e se rendeu. Foi você que pegou a arma quando ele jogou? Foi o sargento. Você tem informação qual que era a arma? Tenho sim. Era uma pistola, não me lembro, era 380, mas o modelo eu não me lembro. Perfeito. A polícia efetuou 33 disparos. Você, da sua arma, 11 disparos contra ele, segundo a perícia. E esses disparos foram trocados após ele disparar contra vocês ou antes? Foi após. E até para que todos tenhamos a dimensão, como é que é o local? Parece que é um sobrado, se você puder descrever. Sim, o local é uma casa contra esquina, sobrado. Eles estavam no andar de cima, tem uma varanda e tem uma mureta. Quando nós chegou, ele abriu dessa mureta e sentou tiro em nós. Deu vários disparos em nós e tinha um poste, nós conseguimos abrigar e trocar tiro com ele. Ele atirou primeiro. Então ele tinha uma visão privilegiada de nós. Se eu tivesse parado a viatura mais próximos, nós estaríamos mortos hoje. Não estaríamos aqui testemunhando esse fato. Perfeito. Porque ele não aguardou nem um minuto, já chegou já dando tiro. Vou abrir a palavra agora inicialmente ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Boa tarde. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, doutor. Pode. Bom, aí o senhor mencionou, né, já contou mais ou menos o que aconteceu, que foi notícia, eles foram verificar. Quando chegaram lá, o senhor lembra mais ou menos, assim, onde estacionou a viatura, que distância, estava perto, estava longe da casa? Sim, me recordo, ela é contra esquina, eu estacionei na avenida. Eu não sei o nome da avenida ali, porque eu não sou daqui, eu sou do interior, meio longinho. Aí eu tiro serviço aqui esporadicamente, mas é nessa avenida principal. Eu estacionei a uns 200 metros, 300 metros da esquina e fomos andando. E quando nós aproximou, ele saiu da sacada e deu tiro em nós, na equipe policial. Chegaram a conversar com alguém ali? Doutora, foi muito rápido, mas eu me recordo que tinha várias pessoas na rua. Quer trocar, alguma coisa desse tipo aí. E foi rápido demais, foi questão de milésimos de segundo, em sequência. Quando ele lançou a arma, jogou a arma, o senhor chegou a verificar se tinha alguma munição restante no dador, alguma coisa assim? Não tinha. Não me recordo, mas não tinha munição. Ele atirou todas as munições que tinha contra a equipe. Que não teve ele sob mira, né? Porque os policiais pudessem realmente efetivar a prisão dele com segurança, não foi isso? Certo, foi isso mesmo. Estava né, sobre a mira. Ele chegou a mencionar alguma coisa, falou alguma coisa? Não me recordo. Ele ficava só movimentando, estava meio agitado. Não me recordo de falas. Aí o sargento, né, conseguiu a prisão dele. Aí vocês que levaram ele para delegacia primeiro? Sim, senhor, foi nós. Observaram algum comportamento dele diferente? Ou ele chegou a falar alguma coisa com vocês nesse trajeto? No trajeto ele não falou muita coisa não, doutora. Ficou meio quieto. Teve alguma situação que chamou a atenção de vocês, né? Porque parece que... O que aconteceu no IML? No IML ele inventou lá umas desculpas lá, estava desmaiando, meio desmaiando. O doutor do IML não conseguiu analisar ele.
direito, porque ele estava com esses desmaios, inventando lá algumas coisas. Nós apoiou ele para levar lá, mas o doutor não conseguiu, porque ele estava meio inventando que estava passando mal. O doutor analisou lá, mas dizendo o doutor que estava tudo ok com ele. Quando você fala que ele estava fingindo, assim, foi uma percepção sua ou o médico mencionou alguma coisa na hora? O médico analisou ele com os aparelhos e com a experiência médica e falou que estava tudo ok com ele. A situação passou. Em algum momento, né, vocês conversaram com alguém que tivesse contado que tiveram alguma notícia que aconteceu dentro da casa? Sim, tivemos várias notícias, doutora. Na hora nós escutamos que possivelmente era um crime premeditado, porque o mesmo pegou o carro do filho, que é onde que havia a chave do portão, que o filho morava com a mãe, e entrou lá, estava com a arma e entrou lá através do veículo do filho, que tem a chave do portão. Entrou e fez o que fez, né? Matou a ex-esposa e o atual namorado. E, consequentemente, tentou matar os agentes de segurança pública que estavam ali para resguardar a segurança de todos. Não me recordo nada, não. Assim de acusação, perguntas? Sem perguntas, excelência. Posso perguntar só para o senhor, né, doutor Tiago? Sempre? Perfeito. Pela defesa, doutora Camila, só peço que ligue o microfone para ficar... Exatamente. Pode virar para a defesa. Tá ligado? Som. Olá, tudo bem? Bom dia. Vou te fazer algumas perguntas. Você falou que vocês foram acionados via Copom e deslocaram até o local do fato. Na viatura só estava você e outro policial militar ou tinha mais policiais no momento ali? Só eu e o sargento. Posteriormente ao fato, chegou outra equipe. Então, naquele momento só tinha vocês dois na viatura. Nesse momento, vocês falam que ele atirou contra vocês, né? Que vocês chegaram a se esconder atrás do Porsche. Ambos se atrás do Porsche? Sim. Excelência, no evento 357, a defesa juntou, dentro do prazo legal, imagens feitas de vizinhos no momento ali dos disparos. E eu queria te mostrar, para você só confirmar para a gente, por favor. Tem um link da imagem. Se não tiver, eu pego o computador e passo a imagem, o vídeo. Pode pegar o computador e... André, faz o favor de dar o apoio e ligar lá o slide, por favor. Cadê o André? Pode ir. Coloca só a imagem do vídeo, tá? Por favor. Nós juntamos aquela pessoa que está ali atrás do Porsche. É o senhor? Sargento. E aquele ali que está atrás do muro é quem? É eu. Eu não estava, não. Então, ambos não estaria atrás do Porsche. Não. Então, só tinha um único policial ali atrás do Porsche. Sim, senhor. Entendi. E segundo passados, teria supostamente efetuado 2 disparos no rumo do Porsche, onde o seu outro policial estaria. Senhora. Entendi. Passa o vídeo, por favor. Não, o vídeo vai ser... Rapidinho. Volta aí. Volta, rapidinho. Por que eu quero mostrar isso? Eu queria só perguntar, só para mim saber o contexto, a forma que então você estava atrás. Então, o senhor é esse dali atrás do muro e o outro policial seria esse atrás do poste. Vê se tem como passar o vídeo rapidinho. Porque vê se tá abrindo. Volta, acho que ele já tá no final. Volta. Porque o vídeo mostra. Sim. Sim. É só porque o vídeo mostra certinho, contextualiza certinho o movimento de vocês, o momento do fato. Passar muita coisa, não sei. Não, esse momento aí é o momento que vocês chegam, só tem vocês dois, não tem nenhuma outra viatura. Pergunta, doutoras. Sim, não é um momento de fala de debate, só perguntas. Vê se... Sim. A advertência. Não, porque esse momento só tem os dois. É isso que eu tô falando. Porque ele tá respondendo por tentativa de homicídio contra 2 policiais, falando que estava escondido atrás do muro. A defesa está aqui para mostrar o contexto real dos fatos, Excelência. Qual a pergunta? Né? A pergunta é, então ele já me respondeu. Ele não estava atrás do poste teria um único momento. Eu só queria a imagem por completo. Pede para a Isabela mandar a imagem por completo, por favor. Eu vou, no plenário do júri, a gente vai mostrar que não existe 2 pessoas atrás do muro. Então, o senhor não escondeu atrás do poste. Você estava atrás do muro. Sim. Entendi. A perícia constatou, aqui na perícia, munições, porque tanto a 9mm quanto a 380, quando dispara, o fragmento dela, né, ali, a cápsula dela fica, né? E no local ali, perto do poste, faço questão de estar mostrando, licença, se possível, colocar imagem desse então, foi encontrado hoje,
de novo, não foi encontrada nenhuma cápsula de 380 analisada pelo Luciano. Eu não sei te dizer, isso aí os outros pegam, né? Muitas testemunhas lá. Eu tava na delegacia, né, fazendo o procedimento. Possivelmente isolou. Antes, tem muitas testemunhas no local, possivelmente deve ter pegado. Possivelmente foi, porque ele acabou a munição. Ela brigava aí. Isso, ela brigava aí. Então, nenhum disparo chegou a acertar aqui o blindex, porque não foi quebrado. Exatamente. Isso. Na perícia realizada, foi localizado um único calibre 380, já perto da casa do Luciano. Se olhar, é a mesma, não é no mesmo porte. E o que chama a atenção da defesa? O que chamou a atenção da defesa é que essa munição ela não foi deflagrada, ela estava intacta. Foi nesse momento. O empresário Luciano Luiz Santos, de 41 anos, foi condenado a 48 anos e 3 meses de prisão. Ele foi considerado culpado por matar a ex-namorada e o atual companheiro dela, além de tentar matar policiais que atenderam à ocorrência. A defesa tentou justificar o crime com base em emoção e alegou falta de provas, mas os jurados não aceitaram os argumentos. A sentença gerou grande repercussão na cidade e a defesa já anunciou que vai recorrer. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!